Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os graus de estaticidade interno, grau de estaticidade externo e o grau de estaticidade total. Porém, antes de entrarmos no assunto de graus de estaticidade, nós vamos falar sobre os apoios que compõem os elementos estruturais, né? São os tipos de vínculo entre os elementos estruturais e também o estudo desses elementos estruturais no espaço e no plano. Por quê? Para entendermos quais são os movimentos que essas estruturas, né, os elementos estruturais fazem quando estudadas no espaço e quando estudadas no plano, ok? Então, nós vamos para a tela do meu computador agora, onde eu vou mostrar primeiramente para vocês como que estudamos, né, a estrutura no espaço e como que nós estudamos a estrutura no plano e quais são os movimentos que fazem parte dela estudada no espaço e delas estudadas no plano, ok? Então vamos lá para a tela do meu computador agora. Bom, pessoal, então nós temos aqui o elemento em 3 dimensões, né? O eixo X, o eixo Y e o eixo Z, né? E aqui nós temos a representação do plano. Eu vou primeiro mostrar a questão explicar para você a questão da estrutura no espaço, tá? Então, quando nós trabalhamos com a estrutura no espaço, nós temos 3 eixos que compõem o espaço, o X, o Y e o Z. Isso indica que a estrutura ela pode se movimentar linearmente de 3 formas. De um lado para o outro no eixo X, para frente e para trás no eixo Y, ou para cima e para baixo no eixo Z. E quando nós falamos da estrutura rotacional em torno do eixo, né, que são os movimentos de rotação, é que ela pode fazer esse movimento de rotação em torno do eixo X, né, tanto faz sentido horário ou anti-horário, esse movimento em torno do eixo Y, né, que seria também tanto faz anti-horário ou horário ou anti-horário, e esse movimento aqui em torno do eixo Z, tá? Também anti-horário ou horário. Isso indica para nós que esses 3 movimentos lineares e as 3 rotações, elas geram 6 incógnitas para a estrutura. O somatório das forças em X, o somatório das forças em Y e o somatório das forças em Z, causados pelas movimentações lineares, o somatório dos momentos em X, dos momentos em Y e dos momentos em Z causados pelas rotações, ok? Quando nós trabalhamos com o plano, e até eu vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor o plano, tá? É como se nós trabalhássemos aqui com a estrutura no plano, né? Nós temos aqui o eixo X e o eixo Y, e o eixo Z ele fica perpendicular, né? Como se ele estivesse saindo do plano mesmo. E no plano, nós temos apenas os movimentos lineares em X, em Y, e um movimento rotacional em torno do eixo Z, tá? E ele traz para nós aqui esses 2 movimentos lineares, ele traz 3 incógnitas. Nos movimentos lineares, a somatória das forças em X, o somatório das forças em Y, e no movimento de rotação, ele gera o momento do eixo Z, tá? O momento perpendicular ao plano, o momento do plano, tá? E assim nós temos, então, quando estudamos a estrutura no espaço, 3 movimentos lineares, 3 movimentos de rotação, gerando para o dimensionamento, para o cálculo, 6 incógnitas, tá? E no plano nós temos 2 movimentos de translação, que são os movimentos lineares, e um movimento de rotação, gerando, então, para o cálculo, 13 incógnitas, tá? Então, agora que nós já entendemos que a estrutura tem esses movimentos, né? Pode acontecer esses movimentos, nós vamos entender a função dos apoios ou vínculos, tá? Os apoios ou vínculos da estrutura,
eles têm a função de impedir esses movimentos que a estrutura pode fazer, né? Seja para o eixo X, para o eixo Y e para o eixo Z. Então, eles são divididos em 3 classes: os apoios de primeira classe ou primeira ordem, ou também conhecidos como apoio simples ou Charlotte. Eles impedem o deslocamento linear em apenas uma direção. Geralmente, esse impedimento é com relação ao eixo Y, tá? Então, a estrutura não pode se deslocar aí no eixo Y, mas ela pode se deslocar linearmente no eixo X, tá? Então, se você reparar aqui, eu vou dar um zoom aqui para você. Essa simbologia do apoio simples ou de primeira classe, ele tem um espaço entre a estrutura e o vínculo, né, que dá a ideia de que existe um vínculo, existe uma limitação, mas ainda também é permitido a estrutura se movimentar, ok? Então, pode ser tanto esse símbolo, quanto o símbolo que tem ali as rodinhas, né? Como se fossem rodinhas, dando a ideia de movimento. O segundo apoio, que é o apoio de segunda classe, segunda ordem, ou também conhecido como rótula, ele é um apoio que impede todos os movimentos, né, lineares, ou seja, a estrutura não pode ir para frente nem para trás, nem de um lado e nem do outro, nem para cima nem para baixo, mas ela pode rotacionar em torno de algum eixo, ok? Então, as simbologias disponíveis para o apoio de segunda classe, ele é essa primeira imagem aqui, tá? Ou mais usual, que é essa segunda, e essa segunda ela se assemelha muito com ao de primeira classe, mas notem que nesse caso não existe espaço entre a estrutura e o vínculo, tá? Indicando que ela não tem nenhum movimento permitido, tá? Pelo menos não linearmente, né? As translações elas são impedidas aqui. E o engaste, né, que é o apoio de terceira classe ou terceira ordem, também conhecido como engaste, ele impede todos os deslocamentos lineares e rotacionais, ou seja, a estrutura não pode rotacionar em nenhum dos eixos e nem se movimentar linearmente em nenhum dos eixos, ok? Entendido, então, como funcionam os vínculos, tá? Nós vamos para a estaticidade e estabilidade. A estaticidade e a estabilidade, elas classificam a estrutura em estrutura hipostática, estrutura isostática e estrutura hiperestática. E assim sendo, nós temos então aqui a estrutura hipostática, né, em que o número de restrições vinculares é menor que as equações que a estrutura gera, né? Nesse caso, eu trouxe aqui um exemplo de uma viga biapoiada, em que ela tem nas duas extremidades os apoios de primeira classe, né? O apoio simples. Ele deixa a estrutura instável, né? Porque ele permite deslocamento. Nesse caso aqui, geralmente, quando nós calculamos o grau de estaticidade total, ele dá negativo. A estrutura isostática, ela é uma estrutura em que o número de restrições vinculares é exatamente igual ao número de equações que ela tem. Nesse caso aqui, nós temos a mesma viga biapoiada, né? Só que aqui ela tem, numa extremidade dela, um apoio de segunda classe e na outra extremidade um apoio de primeira classe, tá? Aqui o grau de estaticidade total ele dá 0, né? Para classificar ela em isostática. E a estrutura hiperestática é quando ela tem um número de restrições bem superior ao número de equações que ela gera. A mesma viga biapoiada aqui,
aqui eu trouxe, então, como exemplo da estrutura hiperestática, a mesma viga, só que, nesse caso, nas duas extremidades dela, tem apoios de segunda classe. Então, antes de eu explicar o grau de elasticidade interno e externo, né, vamos entender o que é o nó. Então, aqui nós temos uma estrutura, tá? Os apoios que fazem parte da parte externa da estrutura e a parte interna, então, aqui onde nós temos os números 1, 2, 3 e 4, são os nós da estrutura, que é onde chegam as barras, ok? Então, vamos lá para o grau de estaticidade externo, primeiramente. O grau de estaticidade externo, ele é representado por essa fórmula aqui. 3 vezes E, mais 2 vezes R, mais A menos 3. Onde o E é o número de engastes que a estrutura tem externamente. O R é o número de rótulas ou apoios de segunda classe que a estrutura tem. E o A é o número de apoios simples que a estrutura tem. Então, nós vamos contabilizar, vamos substituir aqui na fórmula, né? Vamos multiplicar 3 vezes o número de engastes, mais 2 vezes o número de rótulas ou apoios de segunda classe, mais o número de apoios de primeira classe, menos 3. E nós definimos ali, então, o grau de estaticidade externo. O grau de estaticidade interno, ele é composto por uma equação, né, essa equação aqui, que é o somatório dos valores do tipo de vinculação vezes o número de barras ligadas ao nó, menos 1, menos 3 vezes B, onde o B ele é o número total de barras da estrutura, mais 3. Esse LI e CI, o LI, ele é o tipo de vinculação entre as barras, tá? Ou seja, qual que é o tipo de vinculação que tem ali nas barras? Quando nós temos esse pontinho na estrutura, ele indica rótula, tá? Quando nós não temos, ele é engaste, ok? Então, para o engaste, nós utilizamos o valor de 3, para as rótulas, nós utilizamos o valor de 2 e apoios simples, nós utilizamos o valor de 1. Já o CI, ele é um número de barras ligadas ao nó menos 1, tá? Então, no caso aqui, nós temos no nó 1 3 barras menos 1, que vão ser 2 barras. É o valor de CI para o nó 1, tá? O nó 2 tem 2 barras menos 1, então 1 barra, ok? E o grau de estaticidade total, ele é o somatório do grau de estaticidade externo mais o grau de estaticidade interno. Ok? Então, vamos para o exemplo. Bom, pessoal, eu tenho aqui, então, o exercício, né? Calcular os graus de estaticidade externa, interna e total para a estrutura seguinte. Então, nós temos aqui o apoio de segunda ordem, né? Vocês estão vendo que não tem o espaço, né, entre a base e a estrutura. E o apoio de primeira ordem ali com o espaço, né? Até vou aumentar aqui para vocês verem melhor, né? Aqui tem o espaço, então ele é de primeira ordem, permite a movimentação. Então, nós temos aqui o nó número 1, número 2, número 3 e número 4, tá? Então, vamos lá. Não temos engastes, né? Externamente, né? Para fazer o grau de estaticidade externo, nós vamos ver externo a estrutura. Então, externo são os apoios de segunda e primeira ordem, tá? Então, nós não temos engastes, nós temos apenas o apoio de segunda classe e primeira classe, tá? Então, vai ficar assim, ó. Grau de estaticidade externo, né? É igual a 3 vezes o número de engastes, mais 2 vezes o número de rótulas, mais o apoio simples, né? O número de apoio simples menos 3, né? Então, nós não temos engaste, então aqui vai ser 0. Nós temos um apoio de segunda classe, né? O rótula, que está aqui, então é número 1, mais 1, que é um apoio de primeira classe, né? Então, 2 vezes 1, 2, né? 3 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3, menos 3, 0. Então, aqui, externamente, ele ficou isostático, tá?
Grau de estaticidade interno. Então, aqui, nós temos que fazer essa tabela aqui para a gente calcular, que é a melhor forma de fazer, tá? Então, nó número 1, número 2 e número 3, tá? A ligação entre eles, né? No nó 1, essas bolinhas aqui, preenchidas em preto, elas indicam que são rótulas, tá? Quando não são, elas são engastes, tá? Na parte interna. Então, aqui, no nó número 1, nós temos 3 barras, né, em uma rótula. Então, a ligação delas é uma rótula, tá? A rótula é 2, tá? Então, aqui, ó, pro nó 1, nós temos a rótula. Pro nó 2, não tem rótula, então é engaste, tá? Então, número 3. Pro nó 3, também é engaste, e nó 4 é rótula. Então, aqui é 3 e aqui é 2, tá? Então, pro nó 3 é 3, pro nó 2 pro nó 4 é 2, tá? O CI é o número de rótulas que chega, né, no nó menos 1. Então, aqui são 3 barras, ó, 1, 2, 3 barra menos 1, 3 barras menos 1 igual a 2. Pro nó 2 são 2 barras menos 1, 1. Pro nó 3 também 2 barras menos 1 é 1. E pro nó 4, 3 barras menos 1 igual a 2, tá? Então, aqui ela vai ser o produto, então, do LI vezes o CI. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 2, 4. Fazendo o somatório total, né? Porque nós precisamos do somatório, tá? 4 mais 3 dá 7. Mais 3, 10. Mais 4, 14. Então, aqui é 14. A fórmula do grau de estaticidade interno, o GI, é o somatório, então, de LI vezes CI, menos 3 vezes o número total de barras, mais 3. O número total de barras, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 barras, tá? Substituindo na fórmula, somatório do produto de LI vezes CI deu 14, né? Então, 14 menos 3 vezes o número total de barras, que é 5, mais 3. Então, 3 vezes 5 é 15, né? 14 menos 15 é menos 1, mais 3 igual a 2. Aqui, 2 é hiperestática. Então, internamente, a estrutura é hiperestática, tá? Grau de estaticidade total é o grau de estaticidade externo mais o interno, né? O externo deu 0, né? O interno deu 2, então 0 mais 2 igual a 2. Estrutura hiperestática, tá? Então, é assim que se faz se encontra o grau de estaticidade interno e externo e total de uma estrutura, né? Então, aqui tem outras estruturas, né, para fazer, né? O outro exemplo também, né, essa daqui nós temos na parte externa dela um engaste, um apoio de segunda ordem, um apoio de terceira ordem, né? Internamente nós temos um nó, 2 nós, 3 nós, 4, 5 e 6 nós. O 4 e o 6 são rótulos, né? O 1, o 2, o 3 e o 5 são engastes, tá? Então, na parte externa, né, nós temos apenas um engaste, né? Então, aqui 3 vezes 1. Um apoio de segunda ordem, então 2 vezes 1. E um apoio de primeira ordem, que é mais 1. Então, 3 vezes 1, 3. Mais 2 vezes 1, 2. Então, 3 mais 2, 5. Mais 1, 6 menos 3, 3. Tá? Então, aqui ficou só estendendo, né? Ficou ali 3 mais 2 mais 1 menos 3. Então, ali ficou 6 menos 3 igual a 3. Hiperestático. Com relação aos graus de estaticidade interno, né? Nós temos 6 nós, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né?
O tipo de ligação, então, no nó 1, ele é engaste, no 2 é engaste, no 3 é engaste, 4 é rótula, 5 engaste, 6 rótula. Então, aqui vai ficar valores de 3, 3, 3, 2, 3, 2. Vamos lá, então. Número 1 é engaste, número 2 engaste, número 3 engaste, o 4 é rótula, o 5 é engaste, o 6 é rótula, né? Números de barras que chegam a um nó menos 1. No nó 1, só tem uma barra menos 1, ficou 0. Número 2, são duas barras menos 1. Ah, não, desculpa, no número 2 são 3 barras. 1, 2, 3. 3 barras menos 1, 2. No nó 2, no nó 3, são 3 barras também menos 1, 2. No nó 4, são 1, 2, 3, 4 barras menos 1, 3. Nó 5, 1, 2 barras menos 1, 1. E no nó 6, 1, 2, 3 barras menos 1, 2. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 2, 4. Fazendo somatório, nós temos ali 6 mais 6 mais 6, que dá 18. Mais 3 dá 21. Mais 4, 25. Então, o somatório do LI vezes o CI é 25. Né? Substituindo na fórmula lá, nós temos, então, 25 menos 3 vezes o número total de barras. Vamos contar quantas barras são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 barras, então, no total. Então, 25 menos 3 vezes 8, mais 3, né? 3 vezes 8 é 24. 25 menos 24 dá 1, mais 4, mais 3 dá 4, não. Então, ela fecha ali em GI igual a I para o estático, né? E o grau de elasticidade total, né? GE mais GI, né? O GE é 3, o GI é 4, 3 mais 4, 7. Então, ela se torna ali uma estrutura hiperestática também. Bom, pessoal, então, eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês, tá? É assim, então, que se determina o grau de elasticidade interno, externo e total de uma estrutura. Bom, pessoal, então é assim que nós calculamos o grau de estaticidade interno, externo e total, né, das estruturas, ok? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.